e o momento de reflexão. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquela que mais o agradaram. Esta foi a filha, os filhos de Deus, que eram os filhos, os descendentes de Sete, tomaram mulheres da filha de Caim, que era as filhas dos homens, e se juntaram, e ali irou a Deus, porque os filhos de Deus, que eram de Sete, tinham um destino, um caminho elevado a Deus, e de Caim, um caminho elevado ao mundo. E logo depois vieram o dilúvio. Reflita e vamos seguir em caminho certo. Graça e paz. O texto escolhido para hoje está no Gênesis capítulo 6, leia os versos 1 e 2. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que, entre todas, mais lhes agradaram. Quando você analisa o contexto de todo o capítulo 6 de Gênesis, e levando em conta, eu diria assim, todo o livro do Gênesis e toda a Bíblia, nós podemos entender que os filhos de Deus aqui são uma referência aos descendentes de Sete, o filho de Adão que permaneceu fiel a Deus. As filhas dos homens, por sua vez, são uma referência aos descendentes de Caim, o primogênito rebelde e desobediente, cujos filhos seguiram, infelizmente, o seu mau exemplo. Os descendentes de Sete eram homens de uma linhagem santa. Eles estavam mantendo o seu compromisso de fidelidade a Deus, mas tudo mudou quando eles viram que as filhas dos homens eram bonitas. A sequência dos versos aqui mostra quão danosa foi essa união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. O resultado final foi a decepção de Deus em ter criado o ser humano, e então veio o dilúvio. Agora eu lhe pergunto, tudo começou quando os filhos de Deus se uniram a mulheres pecadoras, idólatras, pagãs. Não começou antes disso. Antes de tomarem aquelas mulheres ímpias como suas esposas, o verso deixa claro que eles viram. As duas descendências não coexistiam no mesmo ambiente, cada linhagem habitava um lugar diferente, mas em determinado momento, aqueles que deveriam permanecer santos, separados para Deus, eles decidiram ver, observar, mulheres que claramente tinham propósitos diferentes dos propósitos deles. Uma atitude pecaminosa não acontece de um dia para o outro. O pecado começa no coração. Ele começa em uma simples atitude como olhar. Então vai ganhando forma. Você se lembra que Jesus, no Sermão do Monte, fala sobre o perigo de se colocar em situações de risco para o pecado? Ele afirma em Mateus capítulo 5, verso 29, se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o, jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo a ter o corpo inteiro lançado no inferno. Você consegue entender o exagero na mensagem de Cristo, não é? Jesus está dizendo apenas assim, ei, seja duro consigo mesmo, tome atitudes drásticas, mas não se coloque em situações que dão abertura para o pecado, pois o que está em jogo é a sua vida eterna. Só você e eu sabemos das nossas lutas e tentações. Meu apelo para você nessa hora, meu apelo para você hoje e é claro que esse apelo também é para mim, a gente precisa vigiar as entradas da nossa alma. Lembre-se, você é um filhinho de Deus, uma filhinha de Deus. Você é propriedade exclusiva do Criador. Não permita que o pecado, de maneira sutil, sorrateira, comece a lhe atrair para afinal lhe dominar e lhe destruir. Deus tenha compaixão de nós. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a termos